Olá para você, eu sou Érica Lima pelo Convergente e hoje nós temos um entrevistado no nosso debate político, Romero Reis. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Um prazer, Érica, junto com a sua equipe, de vir aqui falar um pouquinho sobre política, sobre a nossa cidade, sobre o Estado, sobre o Brasil. Afinal de contas, é um privilégio ser brasileiro, ser amazonense, morar em Manaus e poder compartilhar isso com as pessoas e ajudar a construir caminhos melhores. É sempre muito agradável. Bom, é a primeira vez que eu estou entrevistando, estou conhecendo o Romero Reis, então eu acredito também que as pessoas possam ter alguém também que quer saber um pouco mais sobre você. Você que concorreu pela primeira vez no ano passado para a eleição a cargo de prefeito de Manaus, né? Concorreu aí, eu vi que foi mais de 29 mil votos, foi assim, é um número expressivo. A gente viu que a eleição do ano passado, ela teve bastante gente concorrendo ao pleito, foi extremamente concorrido. E aí eu quero saber um pouco quem é Romero Reis. Érica, eu costumo dizer que eu nasci caipira, lá no interior de São Paulo, né? E agora, há 30 anos, me tornei caboclo, manauara, né? Por opção. Eu sou casado, tenho 5 filhos, 4 netos. Com 15 anos entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas. Fiz o meu ensino médio lá, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, me formei oficial do Exército. 3 anos depois da minha formatura lá na AMAN, eu prestei um concurso para o Instituto Militar de Engenharia, fui fazer o IME no Rio, e depois desse período, dezembro de 1990, mais precisamente, eu saí da arma de artilharia, já era capitão, e entrei no quadro de engenheiros militares. E aí escolhi vir para Manaus, escolhi vir trabalhar aqui, poderia ter ido para outras cidades do Brasil, mas eu sempre fui apaixonado por essa terra e eu falei para minha família, né, olha, um dia eu vou trabalhar em Manaus, eu quero me estabelecer lá. E surgiu a oportunidade e vim para cá. Cheguei aqui dia 2 de janeiro de 1991, era capitão do Exército, como já disse, fui cuidar das obras do Exército na Calha dos Solimões, pelos pelotões de fronteira, lá no comando de fronteira de Solimões, ao norte de Tabatinga, Ipiranga e Japurá, também conhecido como Vila Bittencourt, e ao sul de Tabatinga, Estirão do Equador e Palmeira do Javari. Depois fui o primeiro militar a chegar em Tefé, onde foi construída uma brigada lá, e 10 anos depois que eu estava aqui em Manaus, eu já era major, tirei uma licença para tratar de interesse particular, já estava à frente da empresa que eu dirijo até hoje, a RD Engenharia. E aí, depois de 2 anos de licença no Exército, eu pedi demissão. Já tinha 25 anos de serviço, faltavam 5 anos para me aposentar no Exército. E fui cuidar da minha vida empresarial. E estou à frente da RD até hoje. Aí já construímos umas 10 mil habitações, várias indústrias, hospitais, hotéis. Somos apaixonados por essa terra. E é um prazer estar aqui falando isso para os nossos internautas e para as pessoas que desejam dias melhores para a nossa cidade. É interessante, né? Porque esse conhecimento, esse know-how, principalmente sobre calhas de rio, as condições, né, de moradia dos ribeirinhos, que é uma especificidade nossa. Hoje mesmo a gente está vivendo aí novamente um número expressivo, a gente bateu um recorde novamente na questão da cheia do rio. E eu acho interessante a gente começar a falar sobre isso e falar sobre a sua experiência, né, na eleição do ano passado. Qual é a sua percepção sobre a Manaus, né, que o senhor conhece, e a Manaus concorrendo uma campanha? Tem diferença? Tem muita diferença e eu quero aqui rapidamente poder explanar. Essa sua pergunta ela é muito inteligente e também muito oportuna, né? Eu achei que conhecesse Manaus. Né? Eu atuo na área da construção civil, a gente está sempre comprando terreno nas diversas áreas da cidade para fazer empreendimentos imobiliários. Mas quando eu fui participar da campanha para prefeito, é que a gente foi rodar de fato por toda essa periferia da cidade. E aí a gente pôde constatar que Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, alguma coisa próxima aí de 2 milhões e 300 mil habitantes, e tem mais de 1 milhão de pessoas nessa cidade vivendo, Érica, e os internautas podem constatar o que eu estou dizendo, em condições subhumanas, morando em cima de garapés, morando em áreas de risco, morando sem a mínima condição, né, atuando na economia informal, e isso tem suas consequências muito graves.
E é por isso que a gente enxerga a política como um grande instrumento de transformação. Não como esses pilantras que estão aí dirigindo os cargos públicos, tanto no legislativo quanto no executivo. Eu digo isso porque a grande maioria são pilantras. Eles estão lá não para causar benefício para a população, para o cidadão e para o contribuinte. Eles estão lá como uma carreira política para ganhar dinheiro e não para servir a população. E nós temos uma visão exatamente de poder prestar esse serviço através da política. A política não é indecente. A política não pode ser rotulada como algo nefasto, do mal. Por que está acontecendo isso? Porque quem está à frente do legislativo, quem está à frente do executivo, tem condutas que não são adequadas para aqueles que lidam com a coisa pública. Então você vê prefeitos e governadores que sentam na cadeira não para administrar a cidade e o governo da forma como nós queremos e que precisamos disso, especialmente aqueles de baixa renda. Por que eu não luto contra a desigualdade? O ser humano é desigual. Nós nascemos, cada um tem sua história, mas nós temos direitos que são previstos na Constituição, direitos essenciais, como habitação, como a moradia, como acesso à saúde, à educação, à infraestrutura. E por que no Brasil isso não acontece de forma adequada? Porque os políticos que vão lá para o legislativo, ou até para o executivo principalmente, eles não estão lá interessados em fazer aquilo que a cidade precisa, que o Estado precisa. Eles estão lá para poder se perpetuar no poder, para agradar os seus apaniguados dos seus partidos, né, dos seus amigos, as suas namoradas, né, as suas amantes, e bota a conta para a população pagar. E aí você vê ideologias retrógradas, como é o caso de ideologias de esquerda, que não conseguem enxergar que sem geração de riqueza, sem geração de emprego, porque político não gera emprego. Quem gera emprego é o micro e pequeno empresário, que segundo o Sebrae, informações da área, geram 70% dos empregos do Brasil. Em Manaus não é diferente. Então aquela pessoa que faz um sanduíche, aquela pessoa que corta um cabelo, que conserta um carro, que pinta e que constrói uma reforma, e tantas outras atividades que acontecem aí, o professor, o advogado, o engenheiro, né? As pessoas que têm alguma qualificação ou não, elas precisam ter acesso a ter um ambiente melhor, né? Porque as pessoas têm suas necessidades. E elas vão ser atendidas não através do Estado, porque o Estado não tem condição de proporcionar esses benefícios. Esse não é o papel do Estado. Só que quem está na cadeira lá do Executivo e do Legislativo começa a tomar uma série de ações populistas, uma série de ações eleitoreiras para poder ganhar o voto e não fazer aquilo que a cidade, que o Estado precisa. E é contra esse estado de coisas que a gente vem, no ano passado especificamente, pudemos colocar nosso projeto. Eu fiquei assim, muito apaixonado pelo nosso projeto de governo, porque você não via nenhuma medida lá, Érica, alguma coisa visando ganhar voto. A gente estava lá querendo dizer qual era o problema e qual era a solução. Você vê agora, por exemplo, o que acontece lá no centro de Manaus. Um problema que acontece há século aqui. Desde 1902, né, início do século XX, que as águas de Manaus passaram a ser monitoradas e tem enchente lá no centro. E por que acontece isso? Porque nunca os gestores públicos quiseram resolver. Solução técnica tem, claro. É só colocar um sistema de comportas para impedir que quando o Rio Negro subir as suas águas, que ela impeça das águas de chuva e servidas que vêm pelos dutos, que foram deixados, muitos deles, pelos ingleses, não possam mais entrar no Rio Negro, porque ele funciona como um tampão na época da cheia. E se você colocar comportas lá, você vai impedir que a água do Rio Negro entre e vai, através de bombeamento, jogar fora essa água para o rio. E aí você não vai ter mais esse problema de enchente lá no centro. E isso gera desperdício do dinheiro público. É maromba, é madeira, é passarela, é sacos de areia, é dinheiro do contribuinte que todo ano é gasto sem trazer solução. Só convivendo com o problema que pode ser resolvido. Até gravei um vídeo falando sobre isso na semana passada. Só com a economia dos cargos comissionados da prefeitura, você é capaz de pagar esse serviço em um ano. A solução tem, basta você ter boa vontade e você querer realizar.
O senhor é do Partido do Novo. O senhor tem pretensão de sair? Vai continuar? Como é que está essa discussão dentro do partido, no seu nome? Se o senhor vai ter interesse em concorrer à vaga novamente para candidato para a eleição de 2022 para o governo? Tem essa possibilidade? Como é que está essa discussão? Érica, nós sempre fomos pessoas muito sensatas e racionais, né? E o que a gente aprendeu com essa eleição passada? Para você conseguir ter êxito na vida pública, né, na vida política, especialmente nos cargos de executivo, você precisa ter militância, você precisa ter partidos, alianças, você precisa ter recursos, você precisa ter um bom programa de governo e então poder comunicar isso e usar essa máquina que é preparada para poder participar de uma campanha pública. O Partido Novo é um partido fantástico. É um partido que não usa verba partidária, que, aliás, dinheiro público não é para ser gasto em campanha. Isso é um absurdo, né? Você vê aí donos de partido compram um carro. Tem dono de partido que tem helicóptero comprado com dinheiro do fundo partidário, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Você vê nas eleições, muitas dessas contas desses partidos são impugnadas porque eles desviam recursos através de laranjas. E o Partido Novo não usa isso, devolve. Nós fazemos campanha com os recursos dos próprios mandatários, dos próprios candidatos, né? Os nossos filiados têm princípios, têm valores, né? Nós defendemos o livre mercado, nós defendemos a meritocracia, né? Ao assumirmos um cargo público, de prefeito ou de governador, todos os secretários serão escalados por meritocracia. Você tem aqui a sua empresa, você não vai colocar uma pessoa aqui sem ter necessidade. Você paga salário se ela não estiver trabalhando? Não. Não, ninguém faz isso na sua casa, no seu negócio, né? Você coloca alguém lá por amizade? Não, você vai colocar alguém lá que ele possa entregar para você aquilo que você precisa. Por que na coisa pública é diferente? Então, essas questões é que a gente precisa resolver. Então, o eleitor não entendeu ainda qual é a força que ele tem. Quando ele entender, ele não vai vender essa grande e poderosa arma que é o voto por um saco de rancho, por uma promessa de emprego, porque quem faz isso, promete, ele está ali comprando. E isso desvirtua o processo eleitoral e a gente deixa de ter pessoas não compromissadas em atender as pessoas no particular, mas de causar o benefício que todos nós merecemos. E também um comentário. A gente fala sobre essa questão do contribuinte, as pessoas falam, eu não sou contribuinte, às vezes as pessoas de baixa renda, né? Eu não sou contribuinte, eu não pago imposto. Não é verdade. Quando você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, um peixe, né? Um remédio, né? Você está pagando imposto. Então não importa a sua renda, você pode receber menos de um salário mínimo ou você pode ser um milionário. Todos nós pagamos impostos e todos nós somos contribuintes. E o que nós defendemos? Que se faça política de nível, que respeite o dinheiro do contribuinte. É por isso que a saúde não funciona, a educação não tem qualidade, a infraestrutura não existe, as ruas são esburacadas, o sistema de transporte coletivo não funciona. Mas veja bem, todo mês o prefeito e o governador emprega um monte de pessoas que não precisariam estar ali. Você vê o caso da prefeitura, tem 25 secretarias e autarquias. Bastaria 12. Agora, não é extinguir secretaria e remanejar as pessoas que lá estão para as outras. É cortar custos, porque aí você vai ter sobra de investimento, você vai ter recursos para poder aplicar nas áreas essenciais, como é o caso da saúde, educação, infraestrutura, segurança. Mas há interesse de você vir a concorrer ou acha que ainda está muito cedo? Não, eu coloco o meu nome, sim, à disposição. Não tenho pretensão nenhuma de ser político de carreira, né? Mas entendo que isso só pode ser fruto de uma aliança, de uma estratégia. Eu sou um homem de direita, acredito na prosperidade através do trabalho, não tem outra maneira, né? Aliás, quem acha que vai ficar bem de vida desviando o recurso público, isso é crime. Esses sim são os verdadeiros genocidas, quando desvia dinheiro da saúde, quando desvia dinheiro das licitações, quando cobra propina para fazer os pagamentos dos fornecedores, quando coloca pessoas nos cargos públicos que não entregam nada.
você está tirando a capacidade de investimento nas áreas essenciais. E é por isso que nós colocamos os nossos projetos políticos, para poder dizer que tem solução. Entendi. Passa pelo voto. Era justamente nessa situação que a gente vai chegar agora para discutir, que o Partido Novo, ele teve uma grande adesão nesses últimos anos, de 2018 para cá, principalmente de pessoas jovens, né? Pessoa que estava naquele movimento direita ou esquerda, que até então entendeu que havia uma flexibilidade maior na questão da direita do Partido Novo, na proposta do Partido Novo. E entendendo dessa forma, o que você trouxe é muito bom aqui para as pessoas que estão assistindo, porque a gente sabe que quando fala sobre política, muitas pessoas elas não têm o conhecimento necessário para entender como se consolida o partido, as propostas, o que é essa direita. Então, o senhor é um defensor do presidente Bolsonaro? O senhor defende o presidente Bolsonaro? Eu gostaria de saber como é que o senhor percebe esse final já, né, de primeiro mandato do presidente, e se ele vai ter o seu apoio como cidadão para uma segunda reeleição. Como é que o senhor pensa sobre o presidente Bolsonaro? Eu vou falar agora como cidadão, Sim. Não como político partidário, né? Porque, na verdade, eu sou um filiado de um partido e eu tenho o direito de me expressar. Aliás, isso é ser do Partido Novo, né? É você poder defender as suas ideias, o partido tem as suas convicções, eu respeito, né? Por isso estou lá. E aí o que a gente percebe? Em 2018 o Brasil estava numa encruzilhada. Ou nós íamos continuar sendo dirigidos por pessoas inescrupulosas, pessoas que desviaram o dinheiro público. Olha só essas recentes decisões agora do Supremo Tribunal Federal, que absolveu o ex-presidente Lula. Isso é um verdadeiro absurdo. Esse homem foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, por tribunais diferentes, por pessoas diferentes, por juízes experientes, com provas, com testemunhos e tudo mais. E quando chega lá, 5 anos depois, no Supremo Tribunal Federal, essas sentenças foram reformadas. Olha o imbróglio judicial que submeteu o país. Isso é inversão total do direito, né? da justiça plena. Né? Eu não posso concordar com isso. Como cidadão, eu expresso o meu ponto de vista. Eu acho que o Supremo se equivocou terrivelmente na absolvição desse cidadão, que teve amplo direito de defesa. A própria Constituição diz isso, que as pessoas são julgadas inocentes até que seja transitado em julgado. E no caso dele, o ex-presidente Lula, foi recorrer lá na última instância, né? E quer dizer que só eles enxergaram isso. A primeira instância não enxergou, a segunda instância federal não enxergou, a terceira instância não enxergou. Será que eles tinham provas novas ou diferentes daquelas que foram julgadas para reformatar a decisão da forma como foi? Então, eu acho que isso aí foi um absurdo, vai causar um imbróglio terrível para o país. Acho que em 2018 o Brasil entrou no rumo que deveria, um rumo de prosperidade fruto do trabalho. O Estado não pode usar o dinheiro da maneira populista como a esquerda vinha usando. Aparelhou o Estado de uma tal forma, aumentou demasiadamente o número de cargos públicos, tirou a capacidade de investimento do Estado, e aí a saúde piorou, a educação piorou, né? Começou a ter comportamentos que não são adequados. E por essa razão, eu votei no presidente Bolsonaro em 2018, e hoje, com esses candidatos que aí estão, Ciro Gomes, Dória, um grande oportunista, né? Lula, pelo amor de Deus, como é que você vai... você é defensor do presidente Bolsonaro? Não, eu sou não de pessoas, eu sou defensor das ideias que ele pratica e que ele está lá. Não é fácil, ele enfrentou um parlamentarismo branco nos 2 primeiros anos do seu mandato, na Câmara dos Deputados, com a gestão lá do deputado Rodrigo Maia, que fez de tudo para inviabilizar o governo federal, e mesmo assim, o governo federal nomeou ministros por mérito, não praticou e não admitiu de forma alguma corrupção, né? Atuou duramente para que isso não acontecesse, não desviou dinheiro público, deu um bom exemplo. Portanto, eu acho que esse governo tem rumo. É perfeito? Não. O Bolsonaro está longe de ser uma pessoa perfeita, mas ele é uma pessoa correta. Ele é uma pessoa que ama esse país e que quer fazer a coisa corretamente, ou seja,
eu penso como ele. O Brasil não pode estar inserido entre as 10 maiores economias mundiais. O Brasil teria que estar incluído entre as 5 economias mundiais. Poderia perder aí a pouco para os Estados Unidos, a nível de PIB, né? Para quem mais? Para a Alemanha, para a China. Os demais países, o Brasil não poderia ter um PIB menor do que a França, do que o Reino Unido. Afinal de contas, nós somos um país com 230 milhões de habitantes, com um território continental, com riquezas enormes, o grande alimentador, né, o grande promotor do alimento no mundo, né, é gerado aqui a soja, a carne bovina, o peixe e tantos outros grãos. Né? A produtividade no solo brasileiro é enorme. Ou seja, nós somos um país fantástico. É uma das pouquíssimas sociedades multiculturais. Não dá para admitir, para ser presidente da República, uma ala de esquerda que defende Cuba, que defende Venezuela, que defende seus ditadores, que tira os direitos humanos das pessoas, como é o caso lá da Coreia do Norte. Entendi. Então, por essa razão, eu sou um homem de direita que acredita no livre mercado, que acredita na família, que acredita em Deus e que acredita que as pessoas que prosperaram devem ser respeitadas pela sociedade e servir como exemplo para que outros possam também prosperar e não serem colocadas como vilãos da sociedade, porque essa ideologia retrógrada fica buzinando no ouvido dos nossos filhos que as pessoas que prosperam, que têm alguma renda melhor, ela passa a ser inimiga da sociedade. Que isso? O empresário é o grande gerador de riqueza, é o grande sustentador desse sistema que está aí. Ele paga os impostos, ele acredita no país, né? Tem aquele parâmetro que é fundamental na economia, que é a confiança, e ele é que leva essa máquina para frente, que sustenta a máquina pública e que merecia ser respeitado. Romero, você falou agora como cidadão, trouxe a sua percepção agora como partidário, né? O Novo tem algum nome para concorrer à presidência da República ou na discussão nacional ainda, também aqui local, já foi definido, colocado o martelo que vão apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro? Olha, o partido, ele decidiu fazer uma oposição ao governo federal. Eu achei isso, assim, não adequado. Eu acho que a melhor posição para o Novo era uma posição de independência. Porque naquilo que o governo federal estiver correto, você tem que bater palma e tem que elogiar. E naquilo que ele não foi adequado, você então vai propor a solução e vai dizer, o caminho é esse aqui, eu não concordo com isso, o caminho é esse. Eu acho que isso me parece uma posição mais adequada. O saldo do governo federal é positivo. Né? Como eu disse, não tem corrupção, os ministérios estão funcionando, né? A economia deve ter um crescimento agora, apesar de todos o Congresso agir boicotando o governo federal, a economia deve crescer mais de 3% esse ano, né? Isso é muito importante, né? E para o ano que vem devemos ter um crescimento ainda maior. Eu acho que a taxa Selic, a taxa referencial de juros, ela está relativamente controlada, está equiparada com a inflação. Durante muitos meses aqui, do ano passado e esse agora, a taxa Selic ficou abaixo da inflação. Então tudo isso vai construindo um ambiente para que você possa ter mais geração de emprego e renda. Portanto, eu acho que o saldo do governo federal é altamente positivo e acredito que o presidente Bolsonaro mereça postular a sua reeleição. Quando foi divulgado que a gente ia fazer essa entrevista com você, foi sentido, né, nos bastidores que o senhor e o Coronel Menezes são dois nomes que representam esse apoio ao presidente Bolsonaro. O Coronel Menezes, ele se intitula, né, coordenador da campanha em âmbito no Amazonas da reeleição do presidente Bolsonaro. Há um diálogo, uma proximidade sua com ele? Vocês teriam ou têm algum projeto em comum ou não? Olha, eu não posso falar pelo Coronel Menezes. Quem pode falar por ele é ele, né? Eu posso falar por mim. Eu acho que tem uma questão fundamental para as pessoas, e eu pratico isso. Tem duas coisas que você não pode abrir mão. Primeiro, da sua coerência, né? Eu tenho, ao longo da minha vida, como empresário, como cidadão e como candidato na eleição passada, nós tínhamos uma coerência que era baseada no quê? Quais eram os problemas e quais eram as soluções. Agora, nós não vamos conseguir alcançar
o êxito no poder legislativo ou no executivo sem alianças, sem uma estrutura partidária que pense da mesma forma. Achei que na eleição passada houve uma divisão da direita por conta de egos, de pessoas que não deveriam ter sido candidatos, que não estavam preparadas para ser candidatos. E isso dividiu a direita. Agora, nessa próxima eleição, eu espero que haja uma convergência, que haja uma discussão. Eu coloco o meu nome à disposição da direita, não me impondo como candidato a Senado, candidato a governo, como candidato a deputado estadual ou federal. Eu sou um instrumento e me coloco à disposição da direita para ver aonde eu posso jogar melhor e aonde eu seja capaz de transformar a sociedade. Eu não quero ser político de carreira. Aliás, eu não acredito na reeleição. Eu acho que reeleição é um feudo. Quem se elege, senta na cadeira, ele já começa a trabalhar para a sua reeleição. E muitas vezes aquelas ações que ele faz para a sua reeleição não é aquilo que a sociedade deseja. E aí o que ocorre? Usa a máquina pública de alguma forma, e isso é muito ruim. Isso, o poder econômico desequilibra o resultado que deveria ter nas urnas. Isso é muito ruim. Acompanhando aqui as pessoas que estão seguindo a gente, acompanhando nossa live, a gente tem aqui o Luiz, né, ele fala bem colocado, tá trazendo, tem várias pessoas que estão apoiando aqui esse momento que a gente está discutindo. E aí eu gostaria de perguntar hoje, quando o Romero Reis sai na rua, o senhor já é reconhecido? Como é que o senhor sente a população? Olha, Érica, é muito legal você estar perguntando isso. Eu sou um homem que tem uma atividade empresarial muito intensa, né? Então a gente está sempre viajando, se deslocando pela cidade, né? E aonde eu vou, eu encontro pessoas que chegam comigo e falam: olha, Romero, eu e a minha família votamos em você. Mas isso é todos os dias. Eu vou num restaurante, eu vou no supermercado, vou buscar meu neto na escola, vou pedalar na Ponta Negra com as minhas netas, em algum local, né, com a minha família, e sempre encontro alguém que diz isso para mim. Agora, você vê que a gente não foi capaz de comunicar isso de uma maneira mais ostensiva, né? De uma maneira mais abrangente. Tanto é que a gente teve alguma coisa em torno de 30 mil votos. Se você parar para pensar, são 30 mil pessoas que saíram da sua casa e votaram o Romero Reis. Eu acho isso muito legal. Mas não foi capaz de nos levar para o segundo turno. Porque eu acho que a nossa estratégia como direita, ela falhou. Ela foi dirigida por pessoas, ela foi conduzida por pessoas que pensaram no seu interesse individual. Eu nunca pensei no meu interesse individual. Eu não acho que a política deve atender a interesses individuais. A política é um grande instrumento, mas de transformação do coletivo. E essa é o programa e esses são os valores que eu defendo. E por essa razão, acredito que o Partido Novo precisa estar aberto a alianças, precisa estar aberto ao diálogo, precisa estar aberto a dizer assim: olha, isso aqui está correto, pode ser Bolsonaro ou quem quer que seja, eu bato palma. Mas isso aqui está errado, pode ser Bolsonaro, quem quer que seja, tem que corrigir. E o melhor caminho é esse aqui. Isso é que te traz independência e você está sempre se posicionando para defender aquilo que a sociedade precisa. Isso é inteligente. E para a gente já ir finalizando a nossa entrevista, a gente está passando por um momento histórico também, que é mais uma CPI, que é a CPI da pandemia. Quais são as suas considerações, né, sobre a CPI da pandemia? Quem foi o culpado realmente dessa avalanche de situações que a gente passou, inclusive na nossa capital? E eu gostaria também que você, em vista disso, falasse quais são 3 pontos decisivos para mudar o Amazonas, para mudar Manaus. Olha, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Gostaria até de ficar mais tempo, mas tem uma limitação. Com relação à pandemia, né, que acabou gerando essa CPI, nós sempre defendemos que o caminho era a vacinação. Desde outubro, na época da eleição, ou até antes da eleição, eu sempre defendi que o caminho era a vacinação. Eu sempre defendi que lockdown não ia resolver o problema. O que iria resolver o nosso problema, trazer algum conforto, pelo fato de nós estamos agora aqui sem máscara, porque eu estou vacinado. Eu tive o Covid e fui vacinado já com mais de um mês da segunda dose. Então, de uma certa forma, eu desenvolvi cientificamente e humanamente uma certa imunidade. Isso não quer dizer que eu não possa vir a contrair o vírus por alguma cepa diferente e tal. Mas assim, o caminho é você entender que a vacina é o caminho, né? Quando a gente era garoto, eu me lembro aí algum tempo atrás, você ia tomar uma vacina de sarampo, de
alguma doença da época lá, né, cachumba, o que fosse, ninguém perguntava se a vacina era Pfizer, se era Coronavac, se era AstraZeneca. Ele ia lá, tomava aquilo e acabou. Né, e você se sentia imunizado, e era até bom para o seu psicológico. O que está precisando agora é o quê? Não é escolher entre a vida ou o trabalho. Isso nunca deveria ter acontecido. Não deveríamos ter feito lockdown. O que nós deveríamos entender é que aquelas pessoas que têm comorbidade, que têm doenças pré-existentes, que têm mais de 60 anos, deveriam ter ficado em casa. Agora, aqueles que podem trabalhar, têm que entender que não dá para ir em partida de futebol. Não dá para ir em culto religioso, onde tem aglomeração de pessoas. Você vai da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa. Porque sem trabalho, vendas e produção, não tem solução. Especialmente numa cidade como Manaus, que mais de 1 milhão de pessoas vivem na economia informal. Ele tem que prestar o serviço na hora do almoço para poder jantar. Se ele não prestar o serviço à noite, ele não come no outro dia de manhã. E como é que você vai deixar essas pessoas em casa? E as pessoas precisam entender que usar a máscara, que não se aglomerar, é fundamental para que ela não se contamine. Porque se todo mundo se contaminar, aquela chamada imunidade de rebanho, vai chegar uma hora que todo mundo vai correr, foi o que ocorreu em Manaus, correu para os hospitais, para os postos de saúde, eles não estavam preparados. Há mais de décadas, os executivos que estavam à frente da prefeitura e do estado vieram sangrando, desviando dinheiro da saúde, e aí quando a população em massa precisou, chegou ao ponto de faltar oxigênio e pessoas morrerem por falta de oxigênio. Isso é uma vergonha. E é por isso que nas próximas eleições as pessoas têm que pensar muito bem nessa poderosa arma do voto. Você tem que votar em quem é capaz de defender bandeiras estruturantes, pessoas que sejam capazes de defender projetos de Estado, não de partidos políticos. Esses que assumem lá a prefeitura, o governo, se postam como os bonzinhos, né? Vou distribuir o rancho, vou fazer a maromba, vou lhe dar o transporte de graça. Isso não existe. O que nós precisamos é, sim, colocar merenda adequada nas escolas, prestar um excelente nível de educação para os nossos filhos, para que eles possam ocupar os postos de trabalho do futuro. E aí sim nós vamos ter amazonenses, manauaras, bem-sucedidos. Quais são os grandes três dificuldades do Amazonas, né? Eu diria que nós, pelo problema logístico que nós temos aqui, um estado que cabe 3 Minas Gerais, né, aqui dentro, cabe uma Europa aqui dentro, nós não vamos conseguir fazer estradas. Aliás, nem portos. Nós tivemos ministros do transporte, né? Senadores que foram ministros de transporte, não conseguiram colocar um porto decente em cada município desse, porque 90% do transporte é feito pelos rios. E hoje tem uma ferramenta fundamental. Já que não dá para construir estradas, é preciso ter portos, é preciso ter aeroportos. E essas estradas serão digitais. As cidades do interior do Amazonas precisam receber fibra ótica. Porque aí você pega um caboclinho lá em Benjamin Constant, sem ele falar inglês, porque vai ter um tradutor, ele assiste uma aula em Harvard. Aquele conhecimento é passado para ele. Ele vai conseguir empreender, ele vai conseguir lá naquela terra, na terra dele, sem sair de lá, se fixar lá e produzir algo interessante, capaz de dar dignidade para ele. Então, eu acho que esses são alguns dos caminhos, né? O Estado precisaria ter centros de saúde, né? Na Calha do Madeira, na Calha do Purus, na Calha do Rio Negro. Não precisaria ter, a pessoa não tem que vir para Manaus para fazer uma tomografia computadorizada. Isso é caro. São dias de barco ou de avião. Então ele vai ser atendido no polo, né? Criar polo lá, fazer o recurso público chegar. Falta vergonha na cara desses nossos políticos, né? E principalmente dizer que os políticos são corruptos, na sua grande maioria são. A gente sabe disso. Todos os dias tem escândalos com relação a ele. Mas a população precisa se policiar, porque ela está elegendo esses corruptos. E nós estamos aqui exatamente para alertá-los e dizer, a solução passa por pessoas de bem. E hoje você conheceu um pouco mais do Romero Reis e a gente vai discutindo. Eu deixo aqui aberto o convite para outros momentos, para a gente aprofundar outros temas, né? A gente sabe que muitas águas vão rolar e a gente vai ter novamente uma eleição que denomino como polarizada, né? Será que vamos chegar ao segundo turno, Lula, Bolsonaro? A gente não sabe. Mas a gente vai seguindo e hoje o Convergente agradece a presença do Romero Reis. Foi um prazer, Érica.
Um abraço para você, internauta. Vamos em frente, dias melhores virão.